Fala galera do YouTube, de boa, aqui fala é o Martiniano. Estamos aqui para mais um vídeo, quer dizer, e nesse vídeo eu vou contar para vocês uma história, né, mais uma história. E vocês podem falar, mas vídeo passado você fez uma teoria louca e tal, eu quero mais. Fiquem sossegados que eu vou fazer teorias e coisas assim, falando sobre coisas interessantes, mas eu também gosto de fazer assuntos diversos. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre uma história que eu inventei, faz um tempo já que eu inventei, e eu queria passar para vocês, né, contar. Eu espero que vocês gostem. E para vocês se situarem melhor, a história fala sobre um garoto, né, sobre um garoto. O nome dele é Jonas, né? O nome da história é Jonas e seu feijão, né? Que vai ser o nome do título, provavelmente. E Jonas é um garoto negro de cabelo castanho enrolado e ele mora num apartamento, sozinho, né? Ele tem mais ou menos a minha idade, um pouco mais velho talvez, mais ou menos assim, para vocês terem uma ideia. E ele gosta muito de feijão. Então vamos para a história. Jonas, né, tava lá de boa no apartamento e todo dia ele jantava feijão, só feijão. Ele jantava, né, ele comia outras coisas, é claro, mas ele adorava na hora da janta comer um pratão de feijão de boaça. E aí, todo dia ele ia lá na panela de pressão, cozinhava tudo de boa, aí ele punha no prato, rangava de boa, comia à vontade assim. Aí ele amava feijão, amava mesmo. Mas teve um dia que ele tava com muita preguiça de cozinhar feijão, de qualquer coisa. Ele só queria comer o prato de feijão que ele adora, mas ele tava com preguiça de cozinhar. Então ele teve a brilhante ideia: e se eu viajar para o futuro, roubar a panela de pressão do meu ou do futuro, né, cheia de feijão, e aí eu comer? Tipo, eu sei que no futuro eu terei cozinhado o meu feijão. Já que eu terei cozinhado o meu feijão, eu vou para o futuro roubar este tal feijão para não ter que cozinhar. Então, vocês podem se perguntar, mas ele vai viajar no tempo como? O foco da história não é como ele viaja no tempo, nem nada. É o paradoxo que vocês vão ver. Ele viaja no tempo, pode ser poder que ele adquiriu, alguma máquina, mas não interessa isso. Bem, então ele sabia que ele ia fazer feijão. Se ele não viajasse no tempo, mesmo estando com preguiça, quase morto de preguiça, ele ainda assim iria pro futuro. Pro futuro não, ele iria ainda assim no futuro iria fazer uma panela de feijão, né? Ele fazia uma panelona assim, depois comia à vontade. E ele ficou então com essa ideia. E ele então abre um portal assim, né, para ir pro futuro, né? Não sei se exatamente ele abre um portal, mas ele foi pro futuro. Indo pro futuro, ele encontrou ele mesmo, né, o Jonas do futuro, com uma panela de feijão na mão, uma panela de pressão. E ele foi lá correndo, né? O Jonas do futuro já estava colocando o feijão no prato. Ele estava colocando no prato com a colher. E aí o Jonas do passado foi lá correndo, pegou o feijão do Jonas do futuro. E aí ele foi voltando no tempo até que ele ouviu o Jonas do futuro dizendo: "Ei, você, espere, você não vai." E aí ele já estava no passado. Aí ele ficou super feliz, falou: "Yes, consegui. Eu consegui, não vou precisar cozinhar mais. Que bom, eu posso fazer isso sempre." E aí então, né, ele deixou o feijão lá no canto, que ainda não era hora, né? Ele geralmente agora começaria a cozinhar, só que nesse tempo de cozinhar, aí ele ia descansar, ficar lá no sofá à toa. Aí passou-se o tempo e ele foi lá pegar o feijão e pôr no prato. Quando ele foi pegar a panela de feijão, pegou a colher para colocar no prato, chegou uma versão dele do passado correndo, pegou a panela dele e levou correndo de volta. Aí ele falou: "Não, espere, você não vai conseguir comer esse feijão." E aí já era tarde demais, o outro nem ouviu a mensagem. Então ele ficou: "Nossa, como eu não pensei nisso, se eu roubei o feijão no meu eu do futuro, com certeza o meu eu do passado roubará de mim quando um dia eu for meu eu do futuro." Imaginemos o seguinte: o eu do passado
o Jonas do passado, ele um dia vai ser o Jonas do futuro, obviamente. Então, o Jonas do passado roubou um objeto do Jonas do futuro, né? E esse e voltou para o passado. Então, o Jonas do passado viajou no tempo de forma natural e chegou ao futuro. No futuro. E no futuro, o Jonas do passado, que era ele mesmo, roubou dele. Então, ele só agora fazia o papel do Jonas que ele foi roubado. Ele nem pensou nisso. E aí vocês podem se perguntar: ah, mas isso é um paradoxo, não faz sentido. Porque que, tipo, se ele foi pro futuro roubar o feijão, quer dizer que na verdade o feijão que estava na mão do Jonas não devia ter, porque se ele deixou de fazer o feijão para ir ao futuro roubar, como lá teria um feijão? Bem, na mente do Jonas, ele pensou o seguinte: bem, quando eu for para o futuro, a possibilidade de futuro que eu verei será uma possibilidade em que eu não terei viajado no tempo. Sempre é assim na lógica. Então, como eu não viajei no tempo, eu vou ter feito meu feijão. Então, como essa é a possibilidade que eu não viajei no tempo, o feijão vai estar lá e eu vou poder roubar dele. Mas ele esqueceu de que se ele roubou, ele será roubado. E aí foi um karma instantâneo, né, que houve nele. E aí acontece que então ele teve, né, o seu feijão roubado dele mesmo. Ele mesmo roubou ele mesmo, sendo que era ele mesmo. É uma confusão. Mas a lógica ele esqueceu disso. Mas uma coisa que temos que nos atentar é: se ele foi roubado pelo seu eu do passado, seria o seu eu do futuro, quando ele era do passado, será que ele roubou também de quando ele era o eu do passado, do seu eu do futuro? É confuso, mas a lógica quando ele roubou o feijão do seu eu do futuro, o seu eu do futuro cozinhou mesmo o feijão? Acho que não. Porque se ele tivesse cozinhado, essa possibilidade dele ver a possibilidade que ele não viajou no tempo já não faz muito sentido. Poderia ser isso, mas não. A possibilidade de futuro que ele vai ver é a possibilidade mais provável de acordo com as ações dele no passado. E bem, acontece então que aquele lá era a panela de feijão que o eu do futuro, o Jonas do futuro, né, não eu, havia roubado do Jonas do futuro quando ele era do passado. Então acontece que da onde surgiu essa panela? Porque vamos imaginar dois pontos no tempo: o passado, o futuro. Para ligar esses dois pontos é preciso de uma linha. Essa linha é a linha do tempo. Então, se temos um objeto no futuro e uma pessoa do passado dá um salto no tempo para esse tempo no futuro, rouba o objeto, volta, ele caminha normalmente na linha do tempo até este ponto do tempo. Deste ponto, ele é o cara que estava lá, e aparece ele mesmo do passado, rouba este objeto que ele roubou. Então, no caso, se revertermos tudo, o objeto que o Jonas roubou do Jonas do futuro, o Jonas do futuro um dia foi o Jonas do passado que roubou do Jonas do futuro. O que é um looping louco, paradoxal, bem complicado. Mas essa é a história, e a conclusão a moral, sei lá, é que o Jonas acabou se dando mal, e não roube, senão karma virá, senão não terá karma. A lógica é que ele se deu mal, só isso. E espero que vocês tenham gostado da história, pode ter parecido, eu espero que vocês tenham entendido ela, e espero que gostem dos vídeos que eu faço aqui, sejam histórias ou qualquer outra coisa. Vai ter bastante conteúdo no canal, diversificado, teorias e coisas assim. Deem sugestões aqui embaixo de fazer vídeos, de coisas para fazer no vídeo que vocês acham legal, sei lá, relacionado a isso. Eu farei mais teorias, mais histórias, coisas que eu sei, posso até mostrar coisas que eu tenho. E não se esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar. Não esqueçam disso, que é muito importante. Eu leio os comentários, eu gosto de ver as pessoas interagindo sobre o assunto que eu falei aqui. Então, é isso, galera. Nos vemos até o próximo vídeo e falou!